Antes de começar a falar, é um assunto muito polêmico. Eu compartilho da ideia que quanto menos tela é o melhor. Mas eu acho que cada família vai regular tem a recomendação que depois de 2 anos acho que é no máximo 1 hora por dia, né? Eu não sei até qual a De idade. 2 a 5 é 1 hora por dia e de 6 a 11 2 horas por dia, né? E de 0 a 2 anos, É zero zero de tela. telas. Então, assim, dentro disso, cada família vê o que é bom, né? Então, eu vou falar o que Uhum. foi bom para nossa família, né? O Vitor, então, ele seguiu a recomendação, né? A pediatra falava até 2 anos, zero tela, né? Zero tela é celular, televisão, tablet, então zero tela. E aí, a partir dos 2 anos, a gente começou a colocar um desenho aqui, um desenho ali, ele não se interessava muito, né? E aí começou a se interessar um pouco mais. Quando a gente chegou no início da pandemia, a gente teve outros problemas aqui, a gente ficou sem funcionário, a gente não tem rede de apoio, e aí essa questão da tela foi aumentando o tempo. Ô, E Kelly, aí o. Oi. deixa eu só fazer uma parte. Quando você diz não tem rede de apoio, você quer dizer o que com isso? Familiares perto, né? A gente não Tá. tem gente para Não tem ajudar vovô e vovó a, por perto. Tá, beleza. para ajudar a Vai. cuidar. Vai, segue, Só, foi só o mal. Rafael e a Kelly aqui para tomar conta. E aí ele começou a ficar mais na televisão. E o horário que ele assistia era quando ele acordava. Porque ele acordava muito cedo, a gente acordava meio lento, a questão do café da manhã, então a gente achava que pra gente era o melhor horário. E esse tempo dele começou a se estender. E eu comecei a falar para o Rafael, o Vitor tá nervoso, ele tá muito irritado, ele não quer brincar. Eu acho que a televisão. O Rafael assim, eu acho que não, ele não vê tanto assim. E nessa época que ele achou que não via tanto assim, ele estava vendo mais de 1 hora e meia por dia. Não era todos os dias, mas na maioria ele estava vendo mais de 1 hora e meia. E aí a gente foi percebendo, percebendo, e cada vez a gente pensou, nossa, é mesmo. Por exemplo, estava atrapalhando no sono, ele muito irritado, na hora de desligar a televisão era uma briga. A gente assiste Netflix, então tem muitas opções. E aí ele falava, pedia para trocar. Ele não ficava 1 minuto, ele pedia para trocar. Pedia para trocar. Então, assim, ele não desejava ver nada específico, ele só não queria sair dali. E isso que foi comprovando, gerando aquele desconforto na gente, né? Quando saía da televisão, ele continuava muito irritado, né? Brigando com a gente. Ele não tinha paciência para brincar, ele se irritava com a brincadeira. E da mesma maneira, com a televisão, ele ficava com a brincadeira. Não, essa brincadeira não, vamos brincar de outra coisa. Vamos brincar de outra coisa. Ele não se prendia a nada. E isso foi só confirmando aquelas percepções que a gente estava tendo, né? Nossa, esse negócio realmente. Mas pra gente estava muito difícil sair. Porque aquele momento que ele ficava na televisão era o momento que a gente ficava para outras coisas, né? E fazer o que com ele se a gente desligasse a televisão? Mas aí a gente foi vendo que estava fazendo muito mal, atrapalhando o sono. A gente falou assim, não, vamos diminuir. Diminuir não estava funcionando. A irritação dele continuava a mesma, ele ficava ansioso porque ele ficava só pensando na televisão. Aí a gente teve uma decisão definitiva, né? Vamos tirar a televisão tudo e depois ver o comportamento dele e depois a gente pensa se volta, se não volta, se a quantidade que vai voltar. E foi o que a gente fez. Eu não sei quanto tempo Quase, a gente quase um ficou. mês. A gente Já ficou um ficou mês sem quase um mês nada. sem nada. E assim, foi um mês muito desafiador. Muito mesmo, muito desafiador. Porque a questão parecia uma abstinência, sabe? Era uma abstinência mesmo, ele lutar contra aquilo. Ele só pensava na televisão. Eu acho que aquela sensação ruim, só a televisão na cabeça dele podia ajudar ele a se regular de novo, né? A se tranquilizar. Então, o começo foi muito difícil. E aí foi na persistência, né? Foi tentando criar novas atividades. Eu criei o momento dele, eu chamava até assim, momento de atividade. Que comprei giz de cera, papel colorido, tesoura, cola. E aí a gente fazia essa atividade. Tirou um pouco o foco dele, era um momento que a gente passava junto. Foi uma atividade diferente para despertar o interesse dele, porque ele não estava tendo interesse por nenhuma outra atividade, nenhuma outra brincadeira. E aí, com o tempo depois disso, começou a sair as brincadeiras, né? Começou a brincadeira, ele sempre gostou de ler. Então, assim, que a gente começou a ler mais, aí as brincadeiras começaram a partir das histórias do livro, né? Mãe, vamos brincar Massa. de bruxa? Né? Então, assim, um era a bruxa, né? O outro era o Joãozinho e a Maria.
E aí foi assim, né? Foi as brincadeiras imaginativas. Ele gostava muito de brincar de bombeiro. Mãe, vamos brincar de bombeiro. Então atende o telefone, faz um resgate, a gente sai, faz. Então, assim, ele começou, primeiro a gente dava, né, dava as ideias, e depois as ideias começou a partir dele. Ele começou a aprender o que era brincar. Ele começou aos poucos a se concentrar. Começou a se interessar na brincadeira que antes ele não se interessava. E aí a gente tentou voltar, e agora? Quanto de tela ele vai ver? Aí a gente tentou voltar um pouco, assim, algumas vezes na semana, eu não me lembro mais, que isso já faz tempo. Não deu certo, né? Até que a gente chegou à conclusão que foi só no sábado. Só no sábado ele vê 1 hora de tela. E aí é meia hora de tablet, que ele gosta de uns jogos, e meia hora de televisão. E super funcionou pra gente. Assim, eu vou falar que é definitivo, né? Ele vai continuar vendo só isso? Talvez não, talvez aumente. Mas para agora, para a nossa realidade, é o que ele está vendo, sabe? E é o que a gente acha que é o suficiente para ele, é o que ele consegue regular. Só que o que eu acho que é importante, né? Ele não se sentir injustiçado como um castigo, como uma penalidade. A gente faz isso, mas a gente explica para ele, filho, olha, a televisão e celular, o tablet, criança que fica vendo televisão muito tempo, ela não aprende a brincar, ela não sabe conversar com as pessoas, ela só sabe ver televisão. A gente até fala, fica uma criança boba. A gente usa esse termo. E fica repetindo isso. E ele internalizou isso, que é pro bem dele, né? Que não é uma coisa que a gente está impondo. Então, hoje ele aceita muito bem. É muito tranquilo, já virou rotina. E só que, né? Ele parou de ver televisão, mas a família inteira parou. A gente não fica vendo televisão também, né? Como a gente vê e ele não? Por que a televisão faz mal só para mim? E a minha casa, eu tinha o hábito, né? Da televisão ficar ligada sem ninguém ficar assistindo, de ficar ouvindo o barulho. Eu tinha essa necessidade. Então hoje a televisão da minha casa virou enfeite. Assim, todo mundo passa na sala, ninguém olha para lá, é como se ela não existisse.